Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Vamos continuar com a leitura do livro Saúde e Meditação. Primeira parte, os ensinamentos do Buda. Theravada, a doutrina dos anciãos. Theravada, em Pali, Thera significa anciãos, mais Vada, palavra, doutrina, ou seja, a doutrina dos anciãos. É o nome da escola de budismo que tem suas escrituras no cânone em Pali ou Tipitaka, que os acadêmicos em geral aceitam como sendo o registro mais antigo dos ensinamentos de Buda. A maioria dos historiadores da Índia e do Ocidente colocam a data da morte do Buda, ou Parinibbana, por volta do ano 400 da era atual. A determinação da data da morte do Buda está ligada à coroação do imperador Asoka, um evento que pode ser comprovado por outras fontes, como tendo ocorrido em 267-268 antes da era atual. Em 247 antes da era atual, o imperador Asoka envia seu filho, venerável Mahinda, numa missão para levar o budismo ao Sri Lanka. O rei Devannampiyatissa do Sri Lanka é convertido e adota o budismo como a religião oficial do estado. Em 240 antes da era atual, o venerável Mahinda estabelece o Mahavihara, grande monastério, em Anuradhapura, no Sri Lanka. Desde então, o Sri Lanka tem sido o repositório dos ensinamentos do Theravada, que inicialmente foram mantidos através da tradição oral. Em 100 antes da era atual, invasões, guerras e fome no Sri Lanka apontam para a necessidade de um registro escrito do Tipitaka para preservar a doutrina budista. O rei Vatagamani convoca o quarto concílio, no qual 500 participantes do Mahavihara, reunidos no Aluvihara, situados nas cavernas de Alokalena, no Sri Lanka, recitaram e escreveram pela primeira vez, sobre folhas de palmeiras, o Tipitaka em Pali. Este trabalho durou cerca de 3 anos. O Tipitaka está composto em 3 conjuntos de ensinamentos. Os Suttas, que são os discursos do Buda e dos seus discípulos, o Vinaya, que são as regras monásticas, e o Abhidhamma, que são tratados de filosofia. O Dalai Lama menciona que, abre aspas, é muito importante compreender que o núcleo dos ensinamentos da tradição Theravada contido nas escrituras em Pali, são a base dos ensinamentos do Buda, fecha aspas. Alan Wallace, num artigo da revista Mandala, em outubro de 1910, diz que, abre aspas, apesar das muitas diferenças importantes entre as escolas Theravada, Mahayana e Vajrayana, os budistas tradicionais de todas as escolas reconhecem que os Suttas em Pali são um registro incontestado dos ensinamentos do Buda. Fecha aspas. Por muitos séculos, o Theravada tem sido a religião predominante no Sri Lanka. Mianmar, antiga Birmânia, Tailândia, Laos e Camboja, atualmente o número de budistas Theravada em todo o mundo excede 100 milhões de pessoas. A partir da segunda metade do século XX, o Theravada começou a fincar suas raízes em outras regiões do mundo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e na Oceania. Os vários nomes do Theravada. O budismo Theravada é identificado através de vários nomes. O próprio Buda chama a religião que ele criou de Dhamma Vinaya, a doutrina e a disciplina, referindo-se aos 2 aspectos fundamentais do sistema de treinamento ético e espiritual que ele ensinava. Devido à sua histórica predominância no sul e sudeste da Ásia, Sri Lanka, Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja,
O Theravada também é identificado como o budismo do sul, em contraste com o budismo do norte, que migrou da Índia para o norte em direção à China, Tibete, Japão e Coreia. Pali, o idioma Theravada. O idioma dos textos canônicos do Theravada é o Pali, um idioma próximo ao Prakrit, que era falado na região central da Índia durante a época de Buda. A maioria dos discursos proferidos pelo Buda foram memorizados pelo venerável Ananda, o primo do Buda e seu assistente pessoal. Pouco depois da morte de Buda, um grupo de 500 bricos arahant, incluindo Ananda, se reuniu para recitar todos os discursos que eles haviam ouvido durante os 45 anos de ensinamento do Buda. A maior parte dos discursos, sutta, que foram registrados, tem início com a observação Evam me suttam, assim ouvi. Esses ensinamentos foram transmitidos dentro da comunidade monástica, seguindo uma tradição oral firmemente estabelecida. Além do Tipitaka, há também um conjunto de textos que, apesar de não fazerem parte do cânone propriamente dito, são também considerados de grande importância. Esses textos são os comentários aos suttas, que foram compilados por Buddhaghosa no Sri Lanka no século V da era atual, com base em textos mais antigos. Esses textos mais antigos não sobreviveram, o que dificulta estabelecer com precisão a origem desses comentários. É claro que jamais será possível provar que o cânone em Pali contém as palavras tais como foram ditas pelo próprio Buda histórico. Porém, além dos Nikayas em Pali, há uma outra coleção de suttas, conhecida como os Agamas, que foi preservada no idioma chinês. O Majjhima Agama tem origem na escola Sarvastivada, que floresceu no norte da Índia. Estudos comparativos entre o Majjhima Nikaya em Pali e o Majjhima Agama em chinês têm indicado uma significativa consistência doutrinária entre as duas coleções, com diferenças apenas em detalhes secundários. Por fim, devemos lembrar o exemplo vivo da Sangha. A sabedoria contida no cânone tem servido ao longo de séculos como um guia indispensável para milhões de discípulos na busca do despertar. Um sumário dos ensinamentos do Buda. O que segue é um breve sumário dos ensinamentos-chave do budista Theravada. Pouco após o seu despertar, o Buda, o desperto, proferiu seu primeiro discurso definindo a estrutura básica sobre a qual se baseariam todos os seus ensinamentos seguintes. Essa estrutura básica são as quatro nobres verdades, quatro princípios fundamentais da natureza, Dhamma, que emergiram da avaliação honesta e profunda que o Buda fez da condição humana e que servem para definir toda a abrangência da prática budista. Essas verdades não são afirmações de fé, são categorias nas quais podemos enquadrar nossa experiência de tal forma a criar condições para o despertar. Número 1. Dukkha. Sofrimento, insatisfação, cíclica, estresse, constrangimento, desconforto, desagrado, dificuldade para suportar. Número 2. A causa de dukkha. A causa dessa insatisfação é o desejo, tanha, pela sensualidade, pelo ser existir e por não ser e existir. Número 3. A cessação de dukkha. O abandono desse desejo. E número 4, o caminho que leva à cessação de dukkha, que é o nobre
caminho óctuplo: entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correto e concentração correta. Para cada uma dessas nobres verdades, o Buda identificou uma tarefa específica que o praticante deve realizar. A primeira nobre verdade deve ser compreendida. A segunda deve ser abandonada. A terceira deve ser realizada e a quarta deve ser desenvolvida. A realização completa da terceira nobre verdade abre o caminho para a penetração de Nibbana, que em sânscrito significa Nirvana, a liberdade transcendente, que é o objetivo máximo dos ensinamentos do Buda. A última das nobres verdades, o nobre caminho óctuplo, contém a prescrição de como aliviar nossa insatisfação e alcançar eventual libertação, de uma vez por todas, desse ciclo de vida e morte, samsara, doloroso e desgastante, ao qual, pela própria ignorância, avija das quatro nobres verdades, estamos presos por tempos incontáveis. O nobre caminho óctuplo oferece um guia prático e completo para o desenvolvimento mental de qualidades e habilidades benéficas que devem ser cultivadas se o praticante desejar alcançar o objetivo final, a liberdade e felicidade supremas, o Nibbana. Na prática, o Buda ensinou o nobre caminho óctuplo aos seus discípulos de acordo com um sistema de treinamento gradual, iniciando com o desenvolvimento de sila ou virtude, é a linguagem correta, ação correta e modo de vida correto, seguido pelo desenvolvimento de samadhi ou concentração, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, culminando com o pleno desenvolvimento de pana, ou sabedoria, entendimento correto e pensamento correto. A prática da generosidade, dana, serve como um apoio para cada passo ao longo do caminho, já que atua como um auxiliar na corrosão da tendência habitual ao desejo e também porque pode trazer grandes ensinamentos sobre as causas e resultados das ações de cada pessoa, karma ou kama. O progresso ao longo dos caminhos não segue uma trajetória linear simples. Em vez disso, o desenvolvimento de cada aspecto do nobre caminho óctuplo encoraja o refinamento e fortalecimento dos demais, levando o praticante adiante em uma espiral ascendente de maturidade espiritual que culmina no despertar. Vendo por outro ângulo, a longa jornada no caminho para o despertar tem início, a sério, com os primeiros sinais de alguma movimentação na questão do entendimento correto, os primeiros lampejos de sabedoria através dos quais a pessoa reconhece tanto a validade da primeira nobre verdade quanto a inevitabilidade da lei do karma, ou kama, né? Em sânscrito, karma, a lei universal de causa e efeito. A partir do momento que a pessoa se dá conta de que as ações prejudiciais inevitavelmente trazem resultados negativos e que ações benéficas trazem resultados positivos, o desejo de viver uma vida moralmente correta e íntegra, de adotar seriamente a prática de virtude, cresce. A confiança criada a partir desse entendimento preliminar leva o praticante a ter ainda mais fé nos ensinamentos. O praticante se torna um budista a partir do momento em que expressa uma determinação interior de tomar refúgio na joia tríplice ou nas três joias. Número 1, o Buda. Tanto o Buda como personagem inspirador real e histórico, como potencial de cada um de alcançar o despertar. Número 2, o Dharma. Tanto os ensinamentos registrados e preservados do Buda histórico, como a verdade última que eles revelam. E 3, a Sangha.
tanto a comunidade monástica, que preservou e protegeu os ensinamentos e os colocou em prática desde os tempos do Buda, como todos aqueles que alcançaram algum grau de despertar. Tendo fincado firmemente os pés no solo através da tomada do refúgio e com o auxílio de um bom amigo, Kalyanamita, para ajudar a indicar o caminho, a pessoa estará pronta para trilhar o caminho, confiante de que estará seguindo as pegadas deixadas pelo próprio Buda. Algumas vezes, o budismo é ingenuamente criticado como uma religião ou filosofia negativa ou pessimista. Apesar de tudo, esse é o argumento utilizado, a vida não é somente miséria e desapontamento. Ela oferece muitos tipos de alegria e felicidade. Por que então essa obsessão pessimista no budismo com a falta de satisfação e o sofrimento? O Buda baseou os seus ensinamentos em uma franca avaliação da nossa situação como seres humanos. Existem insatisfação e sofrimento no mundo. Ninguém pode contestar esse fato. Se, no entanto, os ensinamentos do Buda passarem por aí, poderiam ter, de fato, ser considerados pessimistas e a vida totalmente sem esperança. Perdão, é se, no entanto, os ensinamentos do Buda parassem por aí. Como um médico que prescreve o remédio para uma enfermidade, o Buda também oferece a esperança, a terceira nobre verdade, e a cura, a quarta nobre verdade. Os ensinamentos do Buda, portanto, permitem ter um alto grau de otimismo em um mundo complexo, confuso e difícil. Em resumo, budismo é a busca da felicidade levada a sério. O Buda alegava que o despertar que ele descobriu está acessível a qualquer um que esteja disposto a fazer o esforço e comprometer-se a seguir o nobre caminho óctuplo até o fim. Cabe a cada um de nós colocar essa afirmação à prova. O Theravada vem para o Ocidente. Até o final do século XIX, os ensinamentos do Theravada eram pouco conhecidos fora do sul e sudeste da Ásia, onde eles floresceram durante quase 2.500 anos. No entanto, em meados do século XX, o Ocidente começou a tomar mais contato com o singular legado espiritual do Theravada e os ensinamentos do despertar, tendo a sanga monástica das diferentes escolas dentro do Theravada estabelecido dezenas de monastérios na Europa, na América do Norte e na Oceania. Além disso, um crescente número de centros de meditação leigos que operam independentemente da sanga tem surgido para atender às demandas de leigos. Ok, pessoal? Vamos terminar por aqui essa leitura. Tá? O próximo episódio, o tema vai ser Por que devo meditar? Ok? Um abraço a todos e até o próximo.